Olá! Atualmente, nós vivemos em um sistema capitalista. Isso é, uma economia orientada pelo funcionamento do mercado. Nesse sentido, temos como objetivo principal discutir o sistema capitalista e sua origem, a sua lógica e, sobretudo, seus impactos na área social. E o título da nossa aula é sobre a primeira revolução industrial e o pensamento de Adam Smith. A primeira revolução industrial foi um fenômeno que ocorreu exclusivamente na Inglaterra, no final do século XVIII, com mudanças no sistema de produção industrial. Podemos destacar que a Inglaterra conseguiu, de certa forma, transformar o seu capital mercantil, ou seja, comercial, a partir das inovações da época e de um sistema bancário consolidado em capital industrial, ou seja, ganhos de produtividade e crescimento significativo no processo de geração de bens e serviços. A industrialização vivida pela Inglaterra realmente transformou o processo de produção. No processo de produção artesanal, o artesão faz praticamente tudo. O sapateiro preparava o couro, pintava e costurava, produzindo assim o sapato. E na indústria manufatureira, há um grande número de trabalhadores reunidos num determinado local e uma especialização do trabalho, sendo que cada trabalhador realizava uma atividade específica, mas sem grandes máquinas. Um preparava o fio do algodão, o outro fazia a tintura do tecido, outro realizava a costura e o último era responsável pelos retoques finais da roupa. No processo fabril, a utilização de máquinas em substituição de funções do próprio trabalho humano, criando uma mão de obra extremamente especializada. Realmente, o processo de produção, em termos de sua evolução histórica, ele se desenvolveu desde o processo artesanal, seguido pelo processo manufatureiro, muito comum nas economias mercantis, e um grande salto, ou seja, com a produção de máquinas, no processo de produção fabril na Inglaterra. Com isso, devemos nos perguntar por que a Inglaterra foi a primeira no processo de revolução industrial no mundo. E a partir daí, realmente temos que estudar a grande potência mundial. Podemos destacar 4 grandes fatores que justificam o pioneirismo da Inglaterra. Ou seja, 4 grandes fatores que, interligados, realmente justificaram esse primeiro posto de produção industrial inglesa. O primeiro deles ocorreu na área política, na Revolução Gloriosa, no ano de 1688. Realmente, a Revolução Gloriosa, ela significou uma mudança no poder político inglês, no sentido de que a monarquia absolutista ia perdendo espaço em detrimento do crescimento do parlamento, ou seja, muitas vezes dos burgueses. E a partir do final do século XVII, e de uma maneira mais consistente no início do século XVIII, a Inglaterra, no seu ambiente político, já vivia um pensamento liberal, isso é, um pensamento de mercado. O segundo fator diz respeito à produção manufatureira inglesa na área têxtil. Eu gostaria de destacar esse aspecto de uma maneira bem clara: produção manufatureira têxtil. A economia inglesa, no fundo, era uma economia no sistema mercantil extremamente importante. Tinha colônias em várias partes do mundo. Por exemplo, na América, na qual ela absorvia grande parte das matérias-primas, do algodão, para abastecer essa indústria têxtil. E com isso, a produção inglesa industrial têxtil, ela foi sendo desenvolvida, acumulando capital e buscando novas tecnologias, ou seja,
novos processos. Dentro da industrialização têxtil inglesa, também devemos destacar a utilização de outra matéria-prima importante, que era a lã. Percebam que o início da Revolução Industrial Inglesa, ela estava baseada na utilização do algodão, que muitas vezes vinha do sul dos Estados Unidos, nas plantations, ou seja, nas grandes fazendas de plantação de algodão, e também estava baseado na produção de lã, ou seja, nas ovelhas. Alguns proprietários de terra ou de produção agrícola, eles foram gradativamente substituindo a produção agrícola, ou seja, da terra, por produção de ovelhas, para gerar uma matéria-prima necessária para sustentar a produção de lã da industrialização inglesa, manufatureira. Consequentemente, observamos que no final do século XVII e início do século XVIII, a Inglaterra absorveu grande parte das suas terras não para a produção agrícola do homem, mas sim para a pecuária, ou seja, sim para a domesticação dessas ovelhas. E, consequentemente, muitos trabalhadores que viviam na terra tiveram que sair dos campos, que a gente chama de cercamento dos campos, e foram para as cidades. Agora, qual foi o impacto do cercamento dos campos, ou seja, da expulsão dos trabalhadores rurais de suas terras, para as cidades dentro da Revolução Industrial? Olha, a consequência seguiu a seguinte lógica. Esses trabalhadores sem emprego na zona rural, ao buscarem emprego nas cidades, aumentaram significativamente a oferta de mão de obra, reduzindo o custo dessa mão de obra e transformando o salário extremamente baixo e atrativo para as indústrias nascentes. Realmente, a produção industrial manufatureira inglesa e, consequentemente, a sua produção fabril, já com a utilização de máquinas eficientes e produtivas, ela foi o carro-chefe da industrialização britânica. Em alguns momentos, ela foi tão mais produtiva que outras nações, que no caso de Portugal, que a sua balança comercial foi tão favorável, comparando-se com a balança comercial de portuguesa, que os historiadores estimam que metade do ouro brasileiro, que necessariamente ia para a coroa portuguesa, ele serviu para financiar o crescimento da indústria têxtil e engordar o Banco da Inglaterra. O terceiro fator refere-se aos recursos naturais. No caso inglês, nós podemos destacar a mineração do carvão e o ferro. O primeiro deles, o carvão, foi essencial como fonte de energia, de matéria-prima energética, para a energia a vapor, que foram utilizadas nas principais invenções do século XVIII. O segundo recurso mineral, ou seja, a abundância relativa de ferro em território inglês, possibilitou a utilização desse minério para as suas transformações em máquinas de ferro e equipamentos, aparelhos de ferros muito úteis na primeira Revolução Industrial. O quarto fator do pioneirismo inglês refere-se às inovações tecnológicas. A primeira delas ocorreu em 1733 com o John Kay, com a invenção da lançadeira volante, que permitiu duplicar a produtividade do trabalhador inglês na sua indústria têxtil. A segunda invenção ocorreu com Edmund Cartwright, em 1785, com a invenção do tear mecânico, mais uma vez gerando um aumento expressivo na produtividade da indústria têxtil inglesa. A terceira invenção que eu gostaria de destacar para vocês ocorreu entre o período de 1769 a 1782, com James Watt,
com a invenção da famosa máquina a vapor, possibilitando uma nova fonte de energia para as economias. Podemos destacar, nesse ponto, que as inovações tecnológicas foram fundamentais para mudar o perfil produtivo das indústrias inglesas. Com isso, uma máquina nova, produtiva, ela seria, sem sombra de dúvidas, rápida, incansável, extremamente precisa e com custo muito baixo. Então, nós tínhamos uma nova forma de produção, a Revolução Industrial Inglesa. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que todas essas grandes mudanças no sistema produtivo ocorreram em um cenário na qual as relações entre os agentes econômicos estavam mudando de uma maneira tremenda. Temos, portanto, o sistema capitalista nesse novo processo produtivo. E, nesse sentido, devemos estudar o grande filósofo e teórico, pensador do sistema capitalista, Adam Smith. Esse filósofo economista publicou em 1776 o famoso livro Uma Investigação da Natureza e Causas da Riqueza das Nações. Podemos destacar que, a partir dessa obra, nós temos o surgimento das ciências econômicas como uma disciplina e uma ciência com metodologias, ideias e argumentos consistentes. Percebam que o surgimento das ciências econômicas ocorre no mesmo momento histórico em que observamos a grande Revolução Industrial Inglesa. Nesse sentido, podemos argumentar que a origem das ciências econômicas, se dá também com a origem do capitalismo. Em sua obra, Adam Smith se preocupa de uma maneira muito particular com a divisão social do trabalho. Mas o que seria essa divisão social do trabalho? Olha, o filósofo escocês, ele pensava que a divisão social do trabalho, ou melhor ainda, a especialização, era a base para o ganho de produtividade e, consequentemente, a base para a geração de riquezas. Ele destaca, em sua obra, a famosa fábrica de alfinetes e, com isso, faz algumas comparações de divisões sociais de trabalho e, consequentemente, seus impactos na produção ou na produtividade. Primeiro, ele considera um artesão fabricando seu próprio alfinete. Ele teria que produzir o ferro, teria que cortar o ferro, mais uma vez, teria que ajeitar esse ferro, fazer a ponta, a cabeça do alfinete. E, segundo Smith, esse artesão iria levar pelo menos um mês para produzir um único alfinete ao mercado. Já num processo de divisão social do trabalho, poderíamos ter um trabalhador especializado no corte dos arames dos alfinetes, o outro especializado em fazer as pontas dos alfinetes. Um terceiro trabalhador, observando as pontas dos alfinetes, ele poderia melhorar essas pontas e, consequentemente, fazer a cabeça desse alfinete. O último poderia lixar esse alfinete e levar ele para a sua embalagem.
consequentemente, essa divisão social do trabalho na fábrica de alfinetes de Adam Smith poderia fazer com que em torno de 10 operários, dividindo entre diversas funções, produzissem mais do que 30 ou até mesmo 50 alfinetes ao mês, e não um que nem um artesão. Pois bem, a divisão social do trabalho iria realmente possibilitar o crescimento dessa produção industrial, principalmente aliado às inovações tecnológicas. Agora, Smith destaca 3 benefícios da divisão social do trabalho, que devem ser muito bem apresentados aqui na aula de vocês. O primeiro benefício refere-se à economia de tempo. Se os trabalhadores ficassem somente nas suas atividades produtivas, eles não necessitariam estarem mudando de processo de produção. Por exemplo, quem é especialista em cortar arame de alfinete não precisa ser especialista em fazer a ponta do alfinete. Por quê? Porque se ele fizesse as 2 tarefas ao mesmo tempo, ele iria perder tempo no processo de produção. Nesse sentido, esses trabalhadores, com a economia de tempo, iriam ficar muito mais produtivos dentro das suas indústrias. O segundo fator é que a divisão social do trabalho iria gerar as especializações dentro dessas fábricas, dentro dessas indústrias. Essas especializações iriam aumentar o volume produzido, ou seja, o mercado, e iriam aumentar também a qualidade do produto, visto que aquele trabalhador iria ficar focado na sua atividade específica. O último grande benefício que Smith destaca está relacionado às inovações tecnológicas. Segundo esse autor, a divisão social do trabalho possibilitaria essa especialização que, consequentemente, iriam trazer para os trabalhadores em determinadas áreas conhecimentos técnicos suficiente para alavancar as inovações necessárias à época. Pois bem, já temos esses benefícios destacados por Smith. A divisão social do trabalho, aliada às grandes inovações da Revolução Industrial, no fundo, representavam a grande riqueza das nações, ao contrário do que os mercantilistas imaginavam. Smith destacava: não é a quantidade de ouro e prata que determina a riqueza de uma nação, mas sim o grau e o desenvolvimento da divisão social do trabalho, aliada às inovações tecnológicas. Identificado a fonte de riqueza de uma nação, isto é, a sua divisão social do trabalho, podemos nos perguntar como que essa divisão social do trabalho pode ser expandida. Nesse caso, vejam essa lógica e esse conceito sobre essa relação. O crescimento dos mercados iria gerar uma maior necessidade da divisão social do trabalho. Esses mercados deveriam funcionar livres e sem grande influência do Estado na economia. Como vocês puderam observar, a divisão social do trabalho é limitada pela extensão do mercado. Neste caso, temos que se o mercado está em crescimento, a divisão social do trabalho acompanha, gerando essa riqueza necessária para sustentar o mercado.
Nesse sentido, os mercados, eles têm uma função super fundamental dentro da economia capitalista de buscar e incentivar a divisão social do trabalho. Adam Smith, neste caso, explica a lógica do funcionamento desse sistema de preços, desse sistema de mercado, e argumenta com todas as suas palavras, com todo o seu conhecimento de professor da época, que um mercado deveria funcionar sem grandes influências do Estado. Melhor ainda, o mercado deveria funcionar livre, a famosa liberdade econômica. Por isso que o pensamento smithiano também está correlacionado ou identificado com o pensamento liberal ou o pensamento mercadológico. Devemos analisar, a priori, como que funciona o pensamento do mercado e como ele se ajusta de acordo com a visão desse filósofo. Os produtores querem ofertar o maior número de mercadorias pelo maior preço unitário possível. Os consumidores, por sua vez, querem comprar o maior número de mercadorias ao menor preço possível. Podemos, então, chegar a uma seguinte conclusão. Os consumidores têm interesse de comprar muito ao preço baixo. E os produtores têm interesse de vender muito a um preço alto. E isso gera um conflito de interesse entre eles. E esse conflito que realmente faz funcionar a mão invisível de Adam Smith, ou melhor ainda, o sistema de preços. Não se preocupe, a mão invisível, no fundo, é uma metáfora que Smith criou para explicar como que o mercado iria funcionar e, consequentemente, se autoajustar. Vamos levantar a primeira hipótese. Supondo que num determinado mercado, numa feira, mercado de tomates, ocorra um excesso de demanda por esse produto. Como a demanda é maior do que a oferta, essa demanda iria pressionar os preços para cima. Consequentemente, com o aumento dos preços num livre mercado, a oferta e a demanda iriam se equilibrar. Numa segunda hipótese, pensamos nesse mercado de tomate, na situação a qual a oferta, ou seja, a venda de tomates, no caso, a venda de tomates, seja maior do que a sua demanda. Consequentemente, muitos produtores iriam estar disponibilizando esse produto. E, no momento em que a oferta torna-se realmente maior do que a demanda, os preços iriam ser reduzidos para estimular um pouco a demanda e igualar a oferta à sua procura. Nesse sentido, nós temos que o mecanismo de preços, ou seja, uma alta ou uma baixa, dependendo dos casos, iria regular, o funcionamento do mercado. Isso é que o Adam Smith chamou de mão invisível. E sua liberdade de funcionamento, volto a frisar aqui, a sua livre concorrência e, principalmente, a expansão desses mercados sem a intervenção governamental iriam dar espaço para o crescimento da divisão social do trabalho e das grandes inovações tecnológicas. A liberdade econômica dos funcionamentos do mercado em um ambiente de concorrências iria produzir um grande benefício à sociedade, ou seja, eficiência econômica. Na mão oposta do sistema liberal, nós temos o monopólio.
Monopólio consistia em uma situação de ineficiência, de estagnação. Afinal, os lucros extraordinários não estimulariam novos investimentos, como os que aconteciam com frequência nas empresas mercantis, por exemplo. Realmente, o monopólio trazia grande ineficiência para o funcionamento da economia. Contudo, nós não podemos esquecer que o Adam Smith também tratou dos assuntos do setor público. Podemos destacar, os seguintes pontos principais que ele abordou sobre o setor público na economia. Primeiro, proteger a sociedade de ataques externos, estabelecer e criar leis, regular o excesso de lucro e estimular a concorrência e estimular o comércio e a educação. As transformações econômicas vividas na época, o novo papel do setor público e as inovações realmente geraram grandes impactos sociais. Os impactos sociais podem ser analisados da seguinte forma: os trabalhadores ingleses que saíram do campo e foram para as cidades oferecer mão de obra, consequentemente, aumentando a oferta de trabalhadores. Desta forma, podemos citar o caso de Manchester, que em 1760 registrava 17 mil habitantes em sua cidade. Com a Revolução Industrial e a absorção dessa mão de obra em sua cidade, em 1830 registrava aproximadamente 180 mil habitantes. Por volta de 1850, várias cidades inglesas possuíam uma população em torno de 300 mil habitantes. Bradford, Liverpool, Leeds, Sheffield, Birmingham, Bristol e, em 1880, Londres contabilizava uma população acima de 4 milhões de habitantes. A Inglaterra vê sua população rural decair, pois, em 1851, ela representava 52%. Em 1881, estava com 31% e, em 1911, com apenas 22%. O desenvolvimento tecnológico observado na Revolução Industrial também gerou uma grande desvalorização do trabalho humano, simplesmente pelo fato da substituição do trabalho da mão de obra pelas novas máquinas e equipamentos que estavam sendo inseridas no processo produtivo. Se não bastasse já essa substituição da força de trabalho, a mão de obra também se viu numa situação complicada, com excesso de carga horária de 14 a 16 horas por dia de trabalho, condições de trabalho extremamente degradantes e difíceis e dificuldade nos relacionamentos, da indústria com os seus recursos humanos, com os seus trabalhadores. As habitações precárias também eram um ponto negativo na mão de obra na Revolução Industrial. E, nesse sentido, manifestações foram observadas já no século XIX, principalmente na União dos Trabalhadores, ou na Trade Union. O primeiro benefício que esses movimentos sociais conseguiram ocorreu em 1833, com a redução da jornada de trabalho para 12 horas diárias. E praticamente 9 anos depois, ou seja, em 1842, os movimentos sindicais conseguem a proibição do trabalho infantil e das mulheres nas minas de carvão. Seguindo essas demandas dos trabalhadores, temos que em 1847 as mulheres conseguem uma redução da sua jornada de trabalho para 10 horas diárias. Não podemos esquecer que dentro das grandes mudanças sociais, realmente estava a divisão social do trabalho, que, de certa forma, possibilitou
uma nova inter-relação no processo produtivo. A ciência econômica, que estava se originando através do pensamento de Smith e, em conjunto com a grande revolução industrial, no fundo, é uma revolução social, ou seja, é uma ciência social que envolve as relações humanas dentro do processo produtivo. Então, devemos observar que a divisão social do trabalho, essa nova relação produtiva entre trabalhador e máquinas, ela possibilitou a formação e o desenvolvimento de novos processos e novas funções dentro das sociedades, principalmente urbanizadas. Podemos destacar que a divisão social do trabalho, que gerou as especializações, criaram várias funções, como engenharia mecânica, operações das máquinas, transporte tanto de pessoas como de mercadorias, mineração e segurança do trabalho e siderurgia. A Revolução Industrial inglesa significou, de certa maneira, mudanças e transformações sem precedentes, tanto no processo produtivo, como a gente acabou de analisar, nas relações sociais. O mundo como um todo, e principalmente o continente europeu, observou, sem sombra de dúvidas, uma liderança tremenda dessa nação perante os demais Estados-nações da época. Agora, vamos para a nossa dica de estudo. Como dica de estudo para a nossa aula de hoje, isso é, a primeira Revolução Industrial e o pensamento de Adam Smith, eu indico o livro de Ciro Rezende, A História Econômica Geral, editora Contexto. Boa leitura e estudo para vocês.